Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Pessoal, hoje a gente vai ter aula do sistema respiratório, o que os profissionais da saúde precisam saber. Para quem não me conhece, eu sou a professora Dayana. Pessoal, a gente vai começar com a anatomia do sistema respiratório, tá? Qual a função do sistema respiratório? É facultar ao organismo uma troca gasosa com ar atmosférico, assegurando permanentemente a concentração de oxigênio no sangue. Quer dizer que o sistema respiratório simplesmente faz a troca gasosa. Juntamente com o sistema circulatório, ele ajuda a distribuir esse nosso oxigênio. Pessoal, tá aí. As vias aéreas podem ser divididas em nariz, faringe, laringe, traqueias, brônquios e pulmão. A gente vai ver um de cada vez, tá? Primeiro começando com o nariz. É o órgão do olfato, situado no terceiro médio da face, que constitui a parte inicial das vias respiratórias. As coanas, pessoal, fazem comunicação com a cavidade nasal e a faringe. É a cavidade nasal que o ar torna-se condicionado, ou seja, é filtrado e umedecido e aquecido. Então, as coanas, logo dentro do nosso nariz, vai fazer o papel de filtrar o nosso ar e aquecê-lo e umidificá-lo. Tá lá, pessoal, a parte anatômica do nosso nariz. O ar vai entrar por aqui, vai passar por todo a nossa parte do nariz interno, tá? Aqui ele vai ser aquecido e vai entrar logo na faringe, nosso próximo slide. Antes de falar da faringe, vamos falar dos seios, tá? Na nossa face, pessoal, a gente tem como se fossem buracos, tá? No nosso crânio. Esses buracos se chamam seios. Eles simplesmente estão lá como se fosse uma defesa do nosso organismo. Se um patógeno entrar, o primeiro lugar que ele vai achar é o nosso nariz. Logo depois vem os seios. Quais são esses seios? Nós temos os seios frontais, os etimoidais perto do nosso olho, nós temos os seios do maxilar e nós temos o seio esfenoidal, que é bem atrás, perto do nosso olho. Por isso que quando a gente tem sinusite, a gente sente muita dor atrás dos olhos, um peso no olho. Falando agora, pessoal, da faringe. A faringe é um tubo que começa nas coanas e se estende para baixo do pescoço. Ela se situa logo atrás da cavidade nasal e logo à frente das vértebras cervicais. Tá, onde que ela pode ser encontrada, pessoal? Faringe, atrás da cavidade nasal. Então, logo atrás do nosso nariz, a gente começa com a nossa faringe e vai até abaixo, perto da epiglote. Primeira parte da faringe, pessoal, a gente vai dividir em três partes. A primeira parte da faringe, como é atrás da narina, a gente vai chamar de nasofaringe. Nasofaringe. Já o segundo, olha lá, o número 2. O segundo faz parte com a boca, então a gente vai chamar de orofaringe. E o último, pessoal, que é o terceiro, ela vai conectar a faringe com a laringe, ela vai se chamar de laringofaringe. Então, pessoal, pensando nisso, a gente entende que tanto o nosso sistema respiratório como o nosso sistema digestório, eles estão juntos. Concordam que a boca é do sistema digestório? Logo, o nosso nariz vai fazer parte da faringe e a boca vai fazer parte da faringe. Então, os dois, a faringe vai trabalhar tanto para o sistema respiratório como o sistema digestório. Por isso que quando a gente está com gripe, a gente fica resfriado, alguma coisa, a gente começa a perder o paladar. Por quê? Eles trabalham juntos. Trabalhando junto, um pode afetar o outro. Só um minutinho, pessoal. A laringe.
A laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. E ela se situa na linha média do pescoço, diante da quarta e quinta e sexta vértebra cervical. Então, pessoal, a laringe, logo depois da faringe, a gente vai ter a laringe. Pessoal, desculpa, tem barulho dos vizinhos aí, tá? Me perdoem. Mas qualquer coisa, a gente dá um grito nos vizinhos. Então, pensando na laringe, a gente viu a faringe faz parte também do sistema digestório, porém a faringe, ela não, ela só faz parte do sistema respiratório. Ela vai conectar a faringe com a traqueia. Ela tem uma estrutura cartilaginosa, tá? Ela é feita simplesmente de cartilagem. Qual a função da laringe, pessoal? Ela atua como passagem de ar durante a respiração, produz som, ou seja, a voz. Por esta razão é chamada de caixa de voz. Impede que o alimento ou objetos estranhos entrem na estrutura respiratória. Pessoal, é uma função muito importante, tá? Esse músculo, ele tem muita força. Se por acaso a gente está comendo alguma coisa, lembra que a faringe faz parte também do sistema digestório. Então, se a gente está comendo alguma coisa e por algum motivo, algum erro do meu corpo, eu engasgo, quer dizer, esse engasgar, gente, é que a minha epiglote, ela não fecha completamente, tá? Então, ela tem um erro aí. Nesse erro, a gente pode, como se fosse a comida entrar realmente no buraco errado. Quer dizer, do que ela entrar para o nosso esôfago, ela entra para nossa laringe. Então, a gente vai começar a entrar numa crise de tosse, vai tossir, 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 até ela ser expelida. Essa é a função também de proteção da laringe. Próximo, pessoal, é a traqueia. A traqueia é um tubo de 10 a 12 centímetros de comprimento, tem 2,5 de diâmetro, constitui o tubo que faz comunicação entre a laringe e termina se bifurcando em 2 brônquios principais. O nome desses 2 brônquios, pessoal, é brônquio direito e brônquio esquerdo. Ela se situa mediante e anterior ao esôfago, quer dizer que ela está na frente, tá? Olha lá a fotinho da nossa traqueia. Então, a traqueia, ela faz junção da laringe com os brônquios. Pessoal, título de curiosidade. Traqueia, antes de se bifurcar nos nossos 2 brônquios principais, essa curvinha que ele faz tem o nome de carina. Carina. Então, a carina vai se dividir em 2 brônquios que vão se ramificar. Aqui, pessoal, é o lado extrapulmonar, quer dizer, fora do pulmão. Logo depois vai para o intrapulmonar, dentro dos pulmões. Então, bora lá. Dentro dos pulmões a gente vai ter nosso brônquio B1, B2, B3. Continua como brônquio, sendo que ele vai diminuindo o tamanho. Imagina, esse aqui é grosso, pessoal, grosso, cadroso de verdade. Ele vai ficando menor, porque ele vai se ramificando como se fosse realmente uma árvore. Então, pensem aí em uma árvore. Essa nossa árvore vai se ramificar. A gente vai ter o brônquio 1, brônquio 2, brônquio 3, pessoal, até o brônquio 10, tá? Cada brônquio tem um nome. Logo depois desses brônquios, pessoal, ele vai se dividir um pouco mais. Então, a gente vai começar a falar a gente vai continuar falando dos brônquios. Qual a função deles? Ele faz ligação com a traqueia e os pulmões. O brônquio divide-se respectivamente em tubo, cada vez menores, denominado de bronquíolos, tá? Então, depois dele se ramificar, fica pequenininho, pessoal, imagine, ele fica muito pequeno. Porque a cada divisão que ele faz, ele diminui o dobro do tamanho. Então, imagine que os brônquios, ele é grande, ele vai se dividindo, vai ficando menor. Os bronquíolos é muito, muito, muito pequeno. Dá para ser visto, professora? Sim, dá para ser visto. Tanto que se você pegar um livro de anatomia, você consegue observar
Claro que não com tanta nitidez quanto os brônquios, principalmente nossos brônquios principais, mas dá para ser observado. Os brônquios continuam se ramificando e dão origem a minúsculos túbulos denominados como ductos alveolares. Estes ductos terminam em uma estrutura microscópica como a forma de uva, tá? E se chama alvéolo. Então, bora lá, pessoal. Eu falei para você pensar numa árvore, certo? Essa árvore vai ser o quê? Nas pontas vão ter uvas. É isso mesmo, pessoal. Ela parece um saquinho de uva. Essas bolinhas vão se chamar o quê? Alvéolos. É nos alvéolos que terminam o nosso... que faz a nossa troca gasosa. Nossa troca gasosa acontece aonde? Nos alvéolos. Os brônquios, os bronquíolos, levam o oxigênio até os alvéolos, que são as bolinhas, que são os caixinhos de uva, e lá nos alvéolos a troca gasosa. Olha lá, pessoal, que bonitinho que dá pra ver. Brônquios, brônquio, grande, bronquíolo, pequeno, como se fosse um fio de cabelo, pessoal, muito pequeno. E isso aqui é uma imagem aumentada, tá? É os alvéolos. Ele é um monte de bolinha, tudo junto, que faz a troca gasosa. É ali dentro que ocorre a troca gasosa. Então, pessoal, lembre-se sempre. Deixa eu voltar um slide, perdão. Lembre-se sempre. O brônquio leva o ar até os bronquíolos. Os bronquíolos levam ar até o alvéolo. No alvéolo, a troca gasosa. Lembre-se disso. Então, tá. Falando agora dos pulmões. Os pulmões são órgãos essenciais na respiração. São duas vísceras situadas, uma a cada lado, no interior do tórax, e onde se dá ao encontro do ar atmosférico, com o sangue circulante, ocorrendo então as trocas gasosas. Pessoal, troca gasosa significa hematose. Quando eu falar hematose, é troca gasosa. Perfeito? Pessoal, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente, tá? O corpo, ele faz como se fosse barreiras de proteção. Como assim, professora? Pulmão é algo essencial para a gente sobreviver? Sem dúvida, tá? Então, o corpo, ele fez algo extremamente inteligente. Ele revestiu o nosso pulmão com algo chamado, como se fosse um saquinho, chamado pleura, tá? Ele faz proteção. A pleura é para proteção. Então, a superfície externa de cada pulmão e a parede interna de cada caixa torácica são revestidas por uma membrana serosa dupla, chamada de pleura. Então, imagine, eu sou o pulmão, aqui está o meu osso da caixa torácica. Vai ter uma camada de pleura aqui e vai ter uma camada de pleura aqui. Eu vou ter o espaço pleural, tá? No meio dos dois, espaço pleural. Então, a membrana na superfície externa de cada pulmão é denominada como pleura visceral. E a cada reveste a parede da cavidade torácica chamada pleura parietal. Então, tá aqui, certo? Eu sou o pulmão, caixa torácica. Eu tô perto dessa pleura, dessa parte da pleura. Como é que se chama? Pleura visceral, que está perto da víscera, do órgão. E o outro é a pleura parietal, que está longe da víscera. Ok. Deixa eu passar mais um slide. Então, a imagem, pessoal, fica bem bacana, dá pra gente observar. Não sei se vocês vão conseguir observar com tanta nitidez, mas eu tenho o meu pulmão, tá? Que é o meu órgão, a minha víscera. Tem a minha pleura visceral. Tenho o espaço pleural e eu tenho a minha caixa torácica. Antes da minha caixa torácica eu tenho a pleura parietal. Tá. O encontro
Entre as pleuras visceral e parietal encontra-se um pequeno espaço na cavidade pleural que contém uma pequena quantidade de líquido lubrificante. Então, pessoal, para que serve esse líquido? Para facilitar a minha respiração, para diminuir o atrito entre a minha caixa torácica e o meu pulmão. Então, ele está lá para lubrificar, para proteger e para facilitar a minha respiração. Vamos lá, pessoal, vamos resumir aqui comigo. Todo o nosso sistema respiratório. Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que respirar pelo nariz. Posso respirar pela boca, professora? Não, não posso. Quer dizer, poder eu posso, né? Mas não é correto eu respirar pela boca. Por que não é correto? Concorda que se eu respirar pelo nariz, ele vai passar por aquele caminho todinho que eu mostrei pra vocês, até chegar na orofaringe? Eu tenho a nasofaringe, lembra? Faringe. Tem a nasofaringe e a orofaringe. Se eu respirar pela boca, ela já vai para a orofaringe. Então, meu ar vai estar aquecido e lubrificado e filtrado adequadamente? Não vai estar. Então, o correto é respirar pelo nariz. Vou respirar pelo nariz, vai passar pela minha faringe. Minhas 3 estruturas da faringe. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Perfeito, passei. Passou pelas 3 camadas da faringe e vai chegar na laringe. Chegou na laringe, a laringe tem a função também do quê? De voz, lembra? Ela, além de produzir a nossa voz, ela também é um músculo, na verdade não é um músculo, tá? É uma cartilagem extremamente forte que ela faz com que qualquer alimento que penetre ali, ele volte. Então, a gente tosse, tosse, tosse e ela volte, ela seja mandada para fora. Ok, passou pela minha laringe, vai chegar na minha traqueia. Chegou na traqueia, vai descer, vai chegar na carina. A carina vai se bifurcar para os nossos brônquios direito e esquerdo. Passou para o brônquio esquerdo, eu vou me ramificar. Me ramifiquei para os brônquios. Sexto, sétimo, oitavo e nono e 10º. Lá ele vai se ramificar mais e vai chegar até os bronquíolos. Fez os bronquíolos vão chegar nos ductos alveolares. Nos ductos alveolares vão chegar nos alvéolos. O que acontece nos alvéolos, classe? Troca gasosa. O que é isso? Hematose. Perfeito. Chegou na hematose, fez troca gasosa, o que tiver que voltar, né? O oxigênio vai entrar, o dióxido de carbono vai voltar, a gente vai expirar isso tudo. Fez a nossa respiração. Perfeito, pessoal. O que são doenças pulmonares, pessoal? Na verdade, não é nem doença pulmonar, a gente vai falar doença do sistema respiratório. Desde a parte superior até a parte inferior. O que significa doença pulmonar, pessoal? Doença pulmonar é qualquer doença ou distúrbio ou condição anômala de doença que ocorra nos pulmões ou que leve os pulmões a não funcionarem adequadamente. Então, os tipos de doenças que a gente vai encontrar. Tem doenças das vias respiratórias, tá? As vias respiratórias são tipos de doenças que afetam os tubos que transportam oxigênio e outros gases para dentro e para fora dos pulmões. Por meio do estreitamento ou do bloqueio das vias. Exemplo, asma, enfisema e bronquite. Doenças do tecido pulmonar. Essas doenças afetam a estrutura do tecido pulmonar. As escoriações e inflamações deste tecido incapacitam o pulmão de exercer totalmente. Isso faz com que seja difícil para que os pulmões absorvam oxigênio, liberando o dióxido de carbono em seguida. Os exemplos que a gente tem é de fibrose e sarcoidose pulmonar. A gente também tem doenças da circulação pulmonar. Essas doenças afetam diretamente os vasos sanguíneos dos pulmões e elas costumam ser causadas por coagulação do sangue
escoriação ou inflamação do vaso sanguíneo. Então, pessoal, vocês concordam que a doença de circulação no pulmão pode ser uma pancada? Pode, não pode? Porque se eu tô falando que pode sofrer alguma coagulação, então uma pancada muito forte pode me dar coágulos no pulmão e pode me dar uma doença circulatória pulmonar. Primeira doença, pessoal, a gente vai falar da rinite. Quem tem rinite? Quem é os famosos da rinite? Bora lá, pessoal? Então, rinite. A rinite é uma inflamação na mucosa do nariz e pode ter várias causas. Um resfriado, por exemplo, ou não, deixa de ser uma rinite infecciosa, pode ser uma rinite que seja de alergia, né? A pessoa tem uma alergia e causa essa irritação no nariz, a mucosa fica irritada, começa a ter muita muco, né? Sai um muco esbranquiçado, se não, pessoal, se for algo que seja do nosso organismo, que não que seja um patógeno, se for algo alérgico, ela não tem um muco verde, um muco espesso, é um muco esbranquiçado. Agora, se for um patógeno, se for um vírus, vai ter um muco verde. Tanto é que gripe é sim uma rinite, só para vocês saberem. Então, pessoal, o próximo é a sinusite. Quem é? Os famosos da sinusite? Eu também sou famosa da sinusite. É uma inflamação da mucosa dos seios da face, região do crânio forma uma cavidade óssea ao redor do nariz, maçando o rosto e olhos. A doença pode ser secundária a uma infecção, quadro alérgico ou qualquer fator que atrapalhe a correta drenagem de secreção dos seios da face. O nome mais utilizado para esse problema, pessoal, é rinocinusite, pois o processo inflamatório atinge tanto a mucosa dos seios da face quanto a mucosa nasal. Então, naturalmente, quem tem sinusite tem rinite, tá? É difícil a pessoa ter sinusite e não ter rinite junto. Então, pessoal, para vocês lembrem quais são os seios da face que eu falei para vocês no começo da aula. Nós temos os seios frontais, os seios etimoidais, os seios do maxilar e os seios esfenoidais. Todos esses seios, gente, começa a ter uma irritação tão grande que vai acumulando de muco aí dentro. Acumula muco, eu preciso de quê? Tanto de uma ajuda para mim poder expelir como se fosse uma inalação, quanto de ajuda de medicação. Então é interessante a gente tomar bastante cuidado no tratamento. Eu preciso me tratar, não é porque eu tenho sinusite, não é contagioso. Ok, não é contagioso. Sinusite realmente não é contagioso, mas eu preciso me cuidar. Porque uma sinusite mal curada, pessoal, pode me tornar uma sinusite crônica. Eu tenho a sinusite aguda, que passa logo, que pode ter sido por uma gripe, como eu tenho a sinusite crônica, que é a sinusite que eu não consigo curar. É a sinusite que toda hora a pessoa tá o quê? Com catarro, com dor na face, ela não toma a medicação correta, então ela precisa fazer um tratamento quase de 6 meses para se tratar. Próximo, pessoal, bronquite. É um processo inflamatório dos brônquios, as estruturas que levam o ar para os pulmões. Os principais sinais de bronquite são a tosse com produção de muco e falta de ar. Pode ser aguda ou crônica. Lembra, pessoal, que eu falei que o brônquio é algo calibroso, que é grande? É algo calibroso e grande. Pessoal, a bronquite já em si causa falta de ar. Por quê? Imagina, eu tenho o meu brônquio. No meu brônquio, pessoal, imagina que isso aqui é a passagem do meu brônquio, tá? Eu cortei aqui e tô mostrando pra vocês. Eu tenho a luz do vaso. Pessoal, isso aqui tudo é pra passar ar. Passa ar aqui dentro. Sendo que quem tem bronquite, né, que são uma irritação nos brônquios, esse brônquio começa a se irritar, começa a inchar, ele realmente incha, ele se edemasia, ele começa a criar muco na parede dele. Então você concorda que tá inchado, então vai inchar. Vai ter muco. Você acha que a luz do vaso vai ser a mesma? Não. Então ela vai diminuir. Imagina,
o que era isso, vai ficar isso de ar para passar. Gente, é difícil respirar. Fica complicado do ar chegar até os meus bronquíolos, tá? E isso é algo que eu tenho que tratar. Eu preciso, é algo muito sério, tá? Que se não tratado corretamente, pode sim levar a uma parada respiratória. Então tem a bronquiolite também. Então, bronquite é dos brônquios, bronquiolite são dos bronquíolos. É algo muito mais sério. Porém, pessoal, é difícil um adulto ter problemas de bronquiolite. É mais fácil crianças até 2, 3 anos. Então, quando você vê dentro de uma pediatria um monte de criancinha pequenininha, é o quê? É bronquiolite. Pode ter certeza, é bronquiolite. Isso, quando a criança vai crescendo, ela vai melhorando, tá? Porém, quem tem bronquite e não cura, não trata aquilo, ela pode desenvolver uma bronquiolite. Então, a bronquiolite é uma infecção infantil comum em que ocorre um inchaço e acúmulo de muco nos bronquíolos que impede a passagem de ar e a passagem de ar fica menor, consequentemente chega menos ar nos meus alvéolos e eu tenho problemas de troca gasosa. Então, imagine, brônquio é grande. Imagina o bronquíolo, que é bem menor. Ele inflama e acumula muco. Bem pior para quê? Para eu conseguir essa passagem de ar. Muito pior do que se fosse uma bronquite. Então, pessoal, logo depois de tudo isso que a gente viu, a gente vai falar de enfisema pulmonar. A gente falou de inflamação no meu nariz, inflamação nos meus seios da face. Eu falei de inflamação. Existe inflamação, professora? Então, porque você está falando aí que a gente viu inflamação dos meus brônquios. Mas existe inflamação da minha faringe? Sim, existe inflamação da minha faringe, que se chama faringite. Existe inflamação da laringe? Sim, é a laringite. Existe inflamação da traqueia? Sim, existe inflamação da traqueia. É traqueolite. Então, pessoal, a gente tem inflamação em todos os lugares do nosso sistema respiratório. Por isso que quando dá dor de garganta, a gente tem que tomar cuidado, porque a dor de garganta pode ser um processo inflamatório que vai diminuir com o tempo, como pode ser um processo infeccioso, que vai inflamar e vai infeccionar. Eu preciso cuidar dessa infecção, porque a infecção pode descer. E ela desce e vai para os meus brônquios, meu sistema respiratório inferior. Traqueia, brônquios e bronquíolos é sistema respiratório inferior. Então, vamos falar de enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar, a gente viu nos brônquios e bronquíolos, agora nos alvéolos. O enfisema pulmonar é a destruição desses alvéolos com a redução da passagem de ar e da elasticidade do pulmão e dificulta a respiração. Pessoal, o meu pulmão, ele simplesmente tem como se fosse uma elasticidade. O meu alvéolo, imagina uma liguinha de dinheiro, sabe aquelas liguinhas de dinheiro? A gente puxa ela e volta. Ela puxando e voltando ela funciona. Ela vem e ela vai. É como se fosse o meu alvéolo. Quando chega ar para ele, ele enche. Quando sai ar dele, ele esvazia. Então, se eu utilizar muito esse elástico dele, ele vai romper? Não. Agora, se eu utilizá-lo mal, por exemplo, se eu coloco a minha liguinha no sol, ela vai funcionar normalmente? Não, ela vai arrebentar. E é isso que acontece com o nosso alvéolo, pessoal. Se eu uso cigarro, se eu fico num local que seja irritante para as minhas vias aéreas, como um local de pintura, como um local de fumaça, tá? Fumaça pode ser até de churrasqueira, fumaça em si. Ela pode penetrar no meu alvéolo, pode causar, olha, quando causa enfisema pulmonar, pessoal, tem que lembrar que primeiro eu vou ter a bronquite, depois eu vou ter a bronquiolite e depois eu vou ter o quê? O meu enfisema pulmonar. Então é algo que vai indo, é algo progressivo. O meu enfisema pulmonar,
tô trabalhando numa carvoaria. Gente, eu trabalho com fumaça. E na minha carvoaria eu vou inalar muita fumaça. Eu não tenho EPI. Ou meu EPI é mal utilizado. Ou meu EPI é velho, tá? Eu posso inalar aquilo. Dentro do meu alvéolo, pessoal, ele vai começar a agredir a parede alveolar. O que é a parede alveolar? Eu tenho uma bolinha. Ela vai começar a destruir essa bolinha. Destrói, vira um buraco destruído. E simplesmente nunca mais eu vou respirar como antes. Porque isso é algo irreversível, tá? Eu destruí a parede alveolar, eu nunca mais vou ter como respirar como antes. Então, pessoal, eu vou pedir a atenção um pouquinho maior de vocês. Quando eu falo que eu tenho bronquite, bronquiolite e enfisema pulmonar, tá? Eu digo que isso é uma DPOC. O enfisema pulmonar me causa asma, tá? Então, pessoas asmáticas têm a probabilidade de ter a DPOC. É uma asma genética ou é uma asma adquirida, tá? Quem tem bronquite, bronquiolite e enfisema pulmonar tem DPOC. Professora, o que significa DPOC? Doença obstrutiva dos pulmões, tá? Ela é uma doença progressiva obstrutiva pulmonar. O que é isso, professora? Uma vez que eu destruir o meu alvéolo, isso só vai aumentar. Ela não para, ela não estagna, tá? Isso só vai aumentar. Professora, é muito rápido? Não, é devagar. É difícil a pessoa falar assim, nossa, descobri que estou com DPOC e morre amanhã. Não é assim, tá? Ela é uma doença progressiva, irreversível, então tem que tomar simplesmente todos os cuidados possíveis. Professora, tive bronquite, tive bronquiolite, tive enfisema, é DPOC, tá? DPOC, naturalmente, 90% dos casos é causada pelo uso de tabaco, tá? Pessoal, as referências da aula, quem quiser olhar, pode olhar. Eu vi bastante doenças do portal Minha Vida. E eu peguei as referências da aula de anatomia, anatomia.com. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, pode pesquisar um pouco mais. Só quero dar um recado para vocês, pessoal, é que se inscrevam no nosso canal, por favor, e fiquem tranquilos que quando essa fase passar, pessoal, a gente vai ter a nossa aula normal, tá? A gente vai voltar com as aulas presenciais e isso vai passar. Fiquem tranquilos, estou com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde já, acho que já deve estar quase meio-dia ou não sei, mas bom almoço e até mais.